Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast de quadrinhos e história. No episódio de hoje aqui eu selecionei um quadrinho bem peculiar, vamos dizer assim, né? Eu não queria ler esse quadrinho, mas eu queria ler muito esse autor. Faz muito tempo que eu quero ler obras do Osamu Tezuka. Eu tenho essa outra lacuna aí na minha vida de quadrinhos. E aí eu indo na banca, olha, eu tenho ido muito mais na banca do que eu imaginei que um dia eu fosse. Não sou um rapaz que frequenta muitas bancas, mas eu fui lá pra comprar um mangá do Pokémon. E eu achei esse aqui, eu vi esse aqui dando sopa, tava pela metade do preço. Naquela semana mesmo que eu falei pra mim, pô, eu vou ver aqui uns quadrinhos do Osamu Tezuka pra comprar. Olhei na Amazon e tal, estavam meio caros, eu falei, poxa, vai ter que esperar um pouco. Né? Acho que eu já até mencionei em outros episódios que eu queria ler a Yako do Osamu Tezuka, que muita gente falou bem, mas é um calhamaço também super caro. É condizente com o preço, né, que ele tem mais de 700 páginas, mas ainda assim é meio caro pro momento aqui que eu vivo. Mas eu achei esse aqui, que se chama Os Filhos de Saphiri, o novo A Princesa e o Cavaleiro, né? E esse aqui tava R$12, então valeu muito a pena. Foi muito engraçado assim, porque eu acho o desenho do Tezuka, o traço e tal, um pouco estranho assim. Ele não é feio, obviamente que não, né? Mas ele não me agrada pessoalmente, né? É muito mais uma visão minha. E aí eu sempre fiquei meio assim, né? Eu olhei, a capa, assim, são os dois personagens principais da história. E aí, né, tem aquele clássico olho grande que o Tezuka introduziu nos mangás, né? O olho mais vivo, digamos assim, né? Um traço meio Disney, né? Dá pra falar que isso aqui é muito Disney, cara. Porque tanto o teor da história, né? A pegada com que o Tezuka ele discorre sobre a narrativa ali, mas são muito parecidos com a Disney, né? Mas enfim, mas mesmo assim o mangá é bem divertidinho, cara. Ele é de 59, é um mangá super antigo, né? Lá nos clássicos aí, né? Nos clássicos não, lá nos primórdios. Ele tem algumas coisas datadas, mas nem por isso ele deixa de ser bom, viu? Ele é bem interessante. Não é nenhum Watchman da vida, né? Não é nenhum monstro do pântano e tal. Mas ele tem umas peculiaridades engraçadas, mas vamos lá. Primeiro, né, que a história é bem clássica, né, vamos dizer assim, né? É uma história de reinos, de princesas, príncipes e coisas fantásticas, né? Mas eu não li o primeiro, a Princesa e o Cavaleiro, né? Não conheço, então, mas você não precisa ler, porque eu não fiquei perdido na história. Então você pode ler esse aqui que não tem problema nenhum. Se eu não me engano, o Tezuka ele não queria fazer uma continuação, né? Provavelmente a la Alan Moore, ali, né, que não quer continuar as obras que ele faz pra terminar, né? Mas mesmo assim continua. E os dois personagens principais são o Príncipe Daisy. Eu achei curiosos os nomes. Tem uns nomes que são meio... pelo menos por aqui pra nós, né, do ocidente, eles parecem de gênero invertido, né? O príncipe, por exemplo, chama Daisy. A princesa Violeta, daí normal, né? A rainha Saphiri também normal, mas aí o duque é Duque de Dália, né? Mas é a duquesa também, né? Provavelmente é um sobrenome, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei curioso isso aí, porque eu li o tempo inteiro e falava, caramba, que loucura chamar o príncipe de Daisy. Mas é só uma curiosidade. Então, o que acontece? É uma história bastante genérica, até dá pra dizer, né? Que é... A rainha e o rei, eles têm dois filhos, que são o príncipe e a princesa, Daisy e Violeta. E esses dois filhos, eles vão, no futuro, provavelmente disputar aí o trono, né? Só que, antes disso tudo, né, a duquesa de Dália, ela fica interessada, né? Eu não me lembro agora exatamente, porque a trama joga muitos detalhes da história seguidos, assim, e nem sempre eles são tão importantes assim, né, pra depois pro entendimento da história. Mas eu acredito que ela queria fazer algum acordo no futuro para conseguir
um casamento arranjado e tal. Então seria interessante que a princesa fosse a nova herdeira, né? A futura herdeira. Então aí ela faz uma artimanha lá pra sequestrar o príncipe Daisy e ao invés de matar, né? Como toda boa história de, sei lá, de conto de fadas, ela não mata, né? Ela joga e abandona na floresta. E obviamente o príncipe ele vai ser criado aí por um animal fantástico. E aí a história segue. Então a história segue em toda essa trama se desenrolar, né? De resolver esse problema do príncipe sumido, né? E do trono ali um pouco vago, digamos assim. Porque, querendo ou não, a princesa Violeta continua, né? Permanece. Mas os reis não querem mostrar pro povo que eles estão... Que o filho dele sumiu, que foi sequestrado. Não querem denotar esse tipo de fraqueza, né? E então eles vestem a Violeta um tempo sim, né? Um tempo como mulher, como moça, vestidos e tal. E um tempo como príncipe, né? Afinal eles são irmãos gêmeos, né? E aí segue essa loucura, assim, né? Mas o mais curioso não é a história, assim. O que eu mais curti não é a história em si, mas sim as tiradas, né? Primeiro que a narrativa é muito ingênua, né? Até como você pode ver no título. Eu pensei no título antes de escrever até. A narrativa é mega ingênua. As coisas acontecem meio do nada. E quando acontecem se resolvem de forma muito fácil, assim, até infantil, digamos assim, né? Mas eu acredito que seja por influência aí das produções Disney da época, né? Já existiam filmes da Disney na época e tudo mais. Então eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa, assim, né? E até porque, se eu não me engano, isso aqui não era pra ser necessariamente pra público infantil. Afinal, a pegada do Tezuka sempre foi, né? Democratizar o mangá, né? Pra vários públicos, né? Então ele não fez aqui uma obra exclusivamente para público infantil. Apesar de ela ter uma pegada pelo menos de referência bastante nesse sentido. Mas as coisas que eu queria brincar, né, é a metalinguagem do mangá. Porque tem uma hora que eles estão procurando, obviamente, a princesa, né, a princesa Violeta, que ela foi ao resgate do irmão em algum momento, então tá, acontecem várias coisas, né. E aí ela tá fora do castelo em determinado momento, e eles estão procurando ela. E aí eles vão procurar e eles acabam achando... Ah, não, eles procuram e acham um cara assim, né? Falam, não, esse não é ela aqui não, pô, vocês estão enganados e tal. É só o Osamu Tezuka. Aí aparece uma caricatura do Osamu Tezuka ali. E ele falando, oh, e aí? Ah, esse idiota aqui não presta pra nada, tá? E segue a vida. Ou depois, né, quando a princesa tá disfarçada e andando com ciganos... Né, uma outra menina questiona ela, fala assim, ah, eu sabia que você não é um menino como você tá fingindo ser, você é alguém importante, quem que você é? Você é um rei, uma rainha, uma princesa, você é um mangaka? Eu começo a questionar sobre se ela é alguma pessoa importante que tá precisando se esconder, e ela pergunta se ela é um mangaka, né, ou seja, um escritor de mangás. Essas coisas são muito boas, assim, apesar não acho que seja uma história pra ler de novo, assim, né, ela é meio... É normalzinha, mas essas questões são bem engraçadas, são bem legais. Dão uma personalidade pra história de uma maneira positiva, assim. Mas olha, não me arrependi, o preço tá bem baratinho, então... O preço original acho que é uns 25, 26 reais, que também não é caro não, porque é um mangá super bem acabado pela editora New Pop, né? Deixa eu ver até o ano que saiu isso aqui, porque é recente, viu? Não é algo muito antigo, não. A New Pop, se eu não me engano, é uma editora que estava se propondo a trazer obras clássicas do mangá, como do Osamu Tezuka, provavelmente, né? Se eu não me engano, a New Pop queria trazer Metrópolis. Se eu não me engano, a New Pop queria trazer Metrópolis, Dororo, até acho que o Astro Boy também, né? Que acho que é a obra mais conhecida aqui do Tezuka no Ocidente. Enfim, né, essa editora tá se propondo a fazer isso aí. Acho que essa edição aqui é de 2013. Ou seja, recente, né. Infelizmente eu acho que não ganhou muita projeção, porque um cara da banca tava tentando se livrar disso aqui, né. Mas o acabamento é super bonitinho, é uma capa cartão meio envernizadinha, assim, né. Não é aquela capa cartão clássica, assim, né, meio esquisita. A folha... O papel, né, não é papel jornal, é um papel melhorzinho. Parecido com a edição do Lobo Solitário da Panini agora, assim. Bem bom de ter, assim. A minha humilde opinião,
Eu acho que todos os mangás deveriam ter esse formatinho assim, ó. Porque é um tipo de folha bom, que não estraga, né? Que você pode manusear, que ele não vai rasgar, não vai se danificar tão fácil. Bom, e é isso, gente. Ó, eu recomendo bastante esse mangá, tá baratinho. Se você quer começar a conhecer as obras do Tezuka, assim como eu, né? Que tô tentando fazer mais agora. Esse aqui é um que eu recomendo. Uma leitura bem light. Eu fui lendo no ônibus, indo pro trabalho. Então, fui lendo no caminho do ônibus, assim, bem tranquilo. Né? E ele é dividido em capítulos. Então, se você às vezes não gosta, né, de parar a história no meio, gosta de ler em seguida, tem capítulos. Então, você pode ler até um capítulo e parar, e depois você continua e tal. E é isso aí, gente. Recomendo bastante. E se você quer ajudar então a gente aí a fazer mais reviews de mangás, né? Quer indicar um mangá, quer indicar um quadrinho pra gente fazer um review, manda um e-mail aí pra hq@ucraniacast.com.br. Compra aqui, ó, se você quiser comprar na Amazon esse mangá, o link vai estar na descrição desse post. Né? E se você quiser comprar qualquer coisa pela Amazon através do nosso link, por favor, você pode fazer isso, porque isso ajuda o podcast, a gente ganha uma comissãozinha lá. Né? Isso vai ajudar a gente a comprar um microfone novo, talvez contratar um editor, né? Porque eu que edito, né? Melhorar o podcast, assim, de várias maneiras, né? Caso você queira ajudar diretamente, vai no nosso Apoia-se, que também vai estar no post do podcast, né? apoia.c/ucroniacast, né? Que é o podcast principal que unifica aqui as rendas e tal, né? E que é o nosso carro-chefe. Você pode, então, ajudar ele, que vai ser distribuído para os outros podcasts, com certeza, né? Então é isso, gente. Gostou aí? Comenta, compartilha nas redes sociais, manda um e-mail. É só aí mandar uma forma de comunicação através das redes sociais também, né? O Facebook, Twitter, Instagram, que a gente vai entrar em contato, vai ouvir. Queria agradecer também ao Ricardo. Ó, eu acho que ele não ouve esse podcast em si, ele ouviu o Cronia Cash, mas ele mandou um e-mail lá pra gente elogiando o trabalho do Cronia Cash. Se ele ouvir esse aqui, eu agradeço ele bastante, cara. O apoio da galera é essencial pra gente continuar. No próximo episódio do CroniaCast a gente vai mencionar, obviamente, o Ricardo lá que deu essa força no Instagram. Falou, galera, obrigado e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.